Boa tarde, eu sou Amanda Lopes, eu sou aluna de Cálculo 2 do professor Pablo Pinheiro. Eu vim apresentar a minha lista de questões de derivadas parciais e explicar a resolução de cada uma delas. São 4 questões, divididas em questão A, questão B, questão C e questão D. E foi designada algumas dessas questões a mim através da tabela. E vamos ao vídeo. Bem, vamos à resolução das nossas questões. Vamos iniciar com a questão A, que segundo a tabela, a designada para mim foi a questão 39. Então, só deixa eu abrir aqui. A questão A diz, deixa eu ler, determine as derivadas parciais de primeira e segunda ordem da nossa função. A nossa função já está aqui no documento, então vamos primeiramente fazendo a primeira ordem, derivada de primeira ordem, começando pela derivada em relação a x. Deixa eu decidir um espaço aqui. A x. Então, a nossa fórmula vai ficar a derivada da função em relação a x é igual à derivada em relação a x da nossa função por escrito, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy, onde nós vamos derivar cada um desses termos. Então, vai ficar basicamente a derivada de x para x ao quadrado, mais a derivada em x para y ao quadrado, só um momento, mais, vou colocar nesse espacinho, derivada de x para xy, dá pra ver? Ok, vamos derivar cada um desses termos, que vai nos resultar, como estamos derivando em x, aqui, o nosso primeiro termo, o x ao quadrado, desce o 2 e o x continua. Já que, a derivada em x. Agora, o próximo termo que vamos derivar é o y ao quadrado, que devido estarmos derivando em x, e y não é x, ela vai se tornar pra gente uma constante. E a derivada de toda constante é 0. Mais a derivação do nosso próximo termo, que é o xy. A derivada de x é 1. E como estamos derivando apenas em x, o y não vai mudar. Então, ficaria 1y. Já que esse daqui, o 1, é o nosso x. Ou seja, a derivada da nossa função, escrito de outra forma, seria 2x mais y. Essa é a nossa derivada parcial em relação a x, de primeira ordem. Agora, nós fazemos um método parecido e método padrão, dessa vez em relação a y, onde vamos seguir o mesmo esquema. Derivada da nossa função em relação a y é aqui por escrito, derivada em y de 2x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy, que vai ser escrito dessa mesma forma. Eu vou escrever aqui só para deixar ela bem completinha. A nossa derivada em y do nosso primeiro termo, mais a derivada em y do nosso segundo termo, mais a derivada em y do nosso último termo, que vai ficar, um momento, como estamos derivando em y agora, nosso x se torna uma constante. Então, a derivada de x ao quadrado em y é igual a 0. E a derivada do nosso y ao quadrado desce o 2y. Já que sabemos que vamos diminuir por 1 na nossa derivada em potência. Enfim, mais a nossa derivada de xy.
Em relação a y, o nosso y vira 1 e o x continua lá. Escrito de forma completa, nossa derivada, nossa função é igual a 2y mais x. Essa é a nossa derivada de primeira ordem. Nossa primeira derivada, a derivada única. E agora a gente vai fazer a derivada de segunda ordem. A segunda ordem, nós vamos derivar a derivada de primeira ordem, derivando 2 vezes nossa função original. Então, vamos fazer a nossa notação, derivada de segunda ordem da nossa função em relação ao x. Só deixa eu colocar escrito. Relação a x, que é a nossa derivada em x, da nossa função. Que é a nossa primeira, essa daqui, nossa derivada de primeira ordem. Nós vamos derivar a nossa já derivada, mais y, que resultaria em a derivada 2x, derivada do nosso primeiro termo, 2x, vai sobrar, o x vai sumir, vai ser derivado, vai virar 1, 2 vezes 1, mais, como estamos derivando em x, o nosso y é uma constante. Escrevendo a nossa derivada, essa equaçãozinha resultaria em 2, que é a nossa derivada. Que é a nossa derivada de segunda ordem em relação a x. Bem simples. Deixa eu colocar mais pra cá. Aqui. E agora a gente faz a nossa derivada em relação a y, que vamos seguir o mesmo padrão. A notação vai ser diferente, já que estamos derivando em y, vai ficar assim. Nossa derivada de segunda ordem em y. E o que vamos fazer é derivar agora em y a nossa derivada de primeira ordem em relação a y. Eu coloquei errado aqui, agora que eu percebi. Era para ser um y aqui. Ainda bem que eu fui olhar de novo. Ok, acredito que está correto a notação. E agora nós derivamos 2x. Não é 2x, só um momento. 2y mais x. 2y mais x. Derivando o primeiro termo, que é 2y. Y vai ficar 1. Mais, como estamos derivando em y, o x é uma constante. Resultando em 2, que é a nossa derivada de segunda ordem em relação a y. Finalizando nossa questão, onde ela pedia a derivada de primeira ordem, e aqui temos a derivada em x e em y, e nossa derivada de segunda ordem em x e y. Resolvendo agora a nossa segunda questão, a nossa questão B, onde, segundo a tabela, a questão determinada a mim é a questão 20, e a questão B nos pede, determine as derivadas parciais de primeira ordem da função indicada. Então, vai ser uma questão bem rápida, só deixa eu abrir o documento. Ok, já tá aqui. Vai ser uma questão bem rápida. A nossa questão sendo logaritmo natural de x ao quadrado menos y ao quadrado. E para fazermos ela, vamos usar... pincel errado. A regra da cadeia. Onde vamos substituir o argumento do logaritmo natural por u ln u.
E a nossa derivada de ln vai ser 1 sobre o próprio u, o argumento, vezes a derivada de u de x ou y. Vamos fazer primeiramente, né, em relação a y. Só que lembrando que o nosso u vai ser igual ao que compõe o nosso logaritmo, o x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok, iniciando então, vamos fazer a nossa derivada de primeira ordem em relação a x, onde a notação vai ser a derivada da nossa função em relação a x, é a derivada, coloquei um D, a derivada de x de ln x ao quadrado menos y ao quadrado. Só para ficar bonitinho. Deixa eu trocar aqui por colchetes. Perfeito. Então, vamos começar derivando o nosso primeiro termo, que vai ficar... Quer dizer, primeiro termo não, derivar o logaritmo, que vai ficar 1 sobre o nosso argumento, que é x ao quadrado menos y ao quadrado, vezes a nossa derivada em x de x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, repetindo o nosso primeiro termo, x ao quadrado menos y ao quadrado, e agora derivando o nosso argumento. Como estamos derivando, lembrando, estamos derivando em x, o nosso y se torna uma constante, resultando em 2x menos 0. Reescrevendo a nossa função, encontramos nossa derivada em x da nossa função, que é 2x sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Bem simples. Continuando, para encontrarmos agora nossa derivada em relação a y. Que vamos seguir o passo a passo bem parecido com essa nossa primeira questão. A questão B. Onde vamos ter, dessa vez, a nossa derivada em relação a y, que vai ser a derivada de y da nossa função, ln x ao quadrado menos y ao quadrado, que nos resulta em 1 sobre x ao quadrado menos y ao quadrado, vezes a derivada agora do nosso argumento, x ao quadrado menos y ao quadrado. Repetindo o nosso primeiro termo, menos y ao quadrado, vezes a derivada, que como estamos derivando em y, dessa vez nosso x vai ser a constante. Resultando aqui, lembrando do parênteses que eu não lembrei aqui em cima, é a constante, que a derivada é 0, menos a nossa derivada em y ao quadrado, que é 2y. Reescrevendo de uma outra forma, nós temos a nossa derivada da nossa função em relação a y, que resulta em, não ignorando o sinal, muito importante, 2x ao quadrado, 2y, menos y ao quadrado, que é a nossa derivada em relação a y. Finalizando a nossa questão B, onde encontramos, usando a regra da cadeia, a nossa derivada de x em x e nossa derivada em y, que são nossas derivadas de primeira ordem. Continuando nossa terceira questão, que é a questão C, cujo na tabela foi designada a equação 12,
ela pede: determine a equação do plano tangente à superfície no ponto especificado. Ok. Abrindo aqui... Opa, abri errado. Abrindo aqui a nossa questão, nosso documento. Questão C, já tá aqui a equação. E eu também coloquei a equação geral do plano tangente. Opa. Só escrever aqui. Só para não esquecer também. Essa vai ser a equação onde vamos substituir os valores e os pontos. Então, a gente tem que encontrar, né, as nossas derivadas. O primeiro passo vai ser encontrar as nossas derivadas. E depois nós vamos substituir os nossos pontos, que já foi dada a questão, que é 4, 1 e logaritmo 2. E então nós vamos substituir nossa questão. Ok, derivadas. Inicialmente, começando pela derivada em relação a x do nosso z, que vai ficar a nossa derivada da nossa função em x, que é a derivada em x d ln x, colchetes, x2y, que vamos aplicar a mesma regra da cadeia, que aplicamos na questão passada. Então, eu vou fazer direto aqui, que vai ficar, o nosso ln vai ficar 1 sobre x menos 2y vezes a nossa derivada em x do nosso argumento x menos 2y. Que vamos repetir, né, o primeiro termo, x menos 2y vezes a nossa derivada, que como estamos derivando em x, a derivada do nosso primeiro termo vai ficar 1, menos, como estamos derivando em x, nosso y é uma constante, então vai ficar 0. Reorganizando a nossa equação, nós ficamos com 1 sobre x menos 2y, que é a nossa derivada em relação a x. Agora, seguindo, fazemos nossa derivada em relação a y, que vamos seguir o mesmo passo a passo. Derivada de y é a nossa derivada em y da nossa equação ln x menos 2y, que vai nos resultar em 1 sobre nosso argumento vezes a derivada em y do próprio argumento, que resulta, repetimos o primeiro termo, derivado, vezes a derivada, como estamos derivando em y, nosso x, como já sabemos, virá uma constante. Bem, a nossa derivada em y do nosso termo vai ficar, não esquecendo de parênteses, nosso x, que é uma constante, fica 0, menos a nossa derivada em y, que vai ficar simplesmente 2, já que o nosso y vai ficar menos 1. Quer dizer, vai ficar 1. E simplificando, né, escrevendo, na verdade, vai nos resultar a derivada da nossa função em y vai ficar 2 menos 2, não podemos ignorar o sinal, x menos 2y, que é a nossa derivada em relação a y. Seguindo,
o próximo passo, depois de encontrarmos a equação das nossas derivadas, a gente vai substituir os pontos. Os pontos que a questão nos deu, que são x0, x inicial, né? X, y0, z0. A questão nos deu esses valores, que é 4, 1, logaritmo 2. E substituindo no nosso f de x, que é a nossa derivada, que é assim que eu vou chamar a nossa derivada em relação a x, que tá bem aqui, 1 sobre x, como vamos substituir, o x vai virar 4, menos 2, e o nosso y vira 1. Resolvendo isso aqui, ficamos, com 1 sobre 4 menos 2, e nos resulta simplesmente nosso f de x é igual a meio. Aqui, nosso f de x, substituindo o nosso ponto, nosso f de x no ponto. Fazendo igualmente com o nosso fy, cuja fórmula vai ser menos 2 sobre 4 menos 2 vezes 1, que vai nos resultar em menos 2. Fazendo rapidamente aqui, 2 vezes 1, 2, 4 menos 2, 2, nos resulta em nosso f de y sendo menos 1, lembrando do sinal. E nós temos nossas duas equações em x e y dos nossos pontos. E nós vamos agora, seguindo o passo, esse daqui foi o segundo passo, onde substituímos os pontos. Nosso terceiro passo vai ser substituir agora na nossa fórmula geral da nossa tangente, que eu vou jogar aqui para baixo, para ficar um pouco mais fácil. Aqui. E agora vamos substituir os nossos valores, que vai ser z menos o z0, a gente sabe, é logaritmo 2, que é igual ao nosso f de x, que é aqui em cima meio, que multiplica o nosso x menos o nosso x0, a gente sabe, a questão nos deu é 4, mais o nosso f de y, que é, eu vou colocar aqui, menos 1, vou colocar entre parênteses, que multiplica o nosso y menos o nosso y0, que a gente sabe que é 1. Ok. Resolvendo essa equação, vamos ficar com L em 2, meio vai ficar meio x menos 2, porque multiplicamos esse com esse. Mais, que eu vou colocar aqui menos logo, menos y mais 1. E essa aqui é a nossa equação. E agora, para o quarto passo, nós vamos apenas simplificar ela. Podemos fazer zln2 vezes, fazemos meio x menos y menos 1. Fazemos esses dois aqui. E para simplificar ela mais ainda, eliminando a fração, podemos apenas dividir, ou multiplicar a nossa equação inteira por 2. Então, vamos fazer
2z menos 2 logaritmo 2. A nossa fração aqui vai cortar, então vai ficar apenas x menos 2y menos 2. Simplificando ela usando a forma ax mais bx mais cx mais d igual a 0, a gente pode finalmente jogar tudo pro outro lado. E a nossa equação vai ficar, seguindo isso aqui, vai ficar x menos 2, opa, eu fiz aqui errado, fórmula 2y, e aqui é o z, 2y menos o nosso, isso menos o nosso 2z, mais o nosso 2ln2 menos 2 igual a 0. Só para encerrar, vou só marcar aqui que essa é a nossa equação do plano tangente que a nossa questão pede. Para a nossa última questão, a questão D, segundo a tabela, a questão designada a mim foi a questão 34, e ela pede: usando a regra da cadeia, calcule f de x, a derivada de x, e a derivada em y, para a função atribuída. Então, vamos voltar lá no nosso documento, e já está aqui, já preparei a nossa questão, e podemos iniciar. Ela pede usando a regra da cadeia, mas analisando a nossa questão, a nossa equação, nós de cara já temos aqui duas equações, né? Separado em dois termos. E a chave aqui é nós usarmos a regra do produto e a regra da cadeia. E como a questão pede, a regra da cadeia. Então, começando a derivada em relação a x, que vai ser a nossa derivada da função em x, nós vamos fazer derivada em x de exponencial de x ao quadrado vezes cosseno de y. Primeiramente, de cara que percebemos que nosso exponencial depende de y, então é ela que vamos derivar. Já o nosso cosseno, ele vai, a exponencial depende de x, e é nela que vamos derivar. O nosso cosseno depende de y, e como estamos procurando a derivada em relação a x, o nosso cosseno pode sair da nossa derivada, que não vai fazer diferença. Então, podemos colocar o cosseno fora da nossa derivada e seguirmos derivando em relação a x. Mas como podemos ver também, precisamos usar a regra da cadeia aqui, porque a gente precisa derivar a nossa exponencial. Vamos fazer o esqueminha, a regra da cadeia. A nossa exponencial em u. E a derivada de exponencial assim é a própria exponencial vezes a derivada em u, do nosso expoente, que vai ser do nosso expoente, do em u, que vai ser u igual a x ao quadrado. Então, ao derivarmos disso aqui, o nosso cosseno pode ser repetido, porque ele está fora da nossa derivada, e a nossa derivada fica exponencial de x ao quadrado vezes a derivada em x do nosso termo x ao quadrado, que vai ficar cosseno de y vezes a nossa exponencial vezes a nossa derivada, que como estamos derivando potência, desce o 2 vai ser diminuído por 1 e fica apenas assim, porém não precisamos colocar, então 2x.
E aqui, só para reorganizar, essa já é nossa derivada, mas reorganizando ela, podemos colocar 2x exponencial de x ao quadrado cosseno de y. E essa é a nossa derivada em x da nossa equação. Seguindo a mesma lógica, vamos realizar a derivada em relação a y. Como eu disse no começo, o único que depende de y é o nosso cosseno. Então, seguindo a nossa mesma lógica para a nossa derivada em y, podemos apenas retirar a nossa exponencial, que depende de x, e derivarmos apenas o nosso cosseno. Deixa eu ver aqui, colocar um colchete que fica melhor. Ok. E como sabemos, a nossa derivada do cosseno vai ser menos seno, assim. Então, podemos apenas colocar a nossa exponencial vezes menos seno de y. Reorganizando ela, vamos ter, prefiro colocar assim, menos a nossa exponencial elevado a x elevado a x ao quadrado, seno de y. E essa é a nossa derivada em relação a y. E assim concluímos não só a questão D, como toda a lista. Muito obrigado, espero que tenha entendido a resolução das minhas questões e obrigado pela atenção.